Se você deseja conteúdo logístico, você está no Papo de Logística. Aqui o papo é no tempo certo, na forma certa e do jeito que você quer ver. E para consultorias temos a PL Consultoria Logística e treinamentos de profissionais. Venha conosco e tenha um excelente serviço em sua empresa. É isso aí, galera. Boa noite a todos vocês que estão presentes aqui no Papo de Logística, dando continuidade à nossa Semana das Lives aqui no Papo. E essa semana foi uma semana muito maravilhosa, muito boa, muitas palestras que foram para aqueles que se interessam pelo assunto, gostam, foi maravilhoso demais, mas ainda não acabou. Estamos ainda somente na sexta, ainda temos amanhã uma excelente palestra e hoje vamos bater um excelente papo com um amigo, um grande companheiro da área de logística também. Mas antes, a gente falou na segunda-feira, né? Estamos aí batendo esse papo no nosso tema maior, que é o mercado de trabalho, um novo mercado de trabalho, né? Dentro dessa semana das lives. E na segunda, eu fiz aqui uma abertura junto com vocês falando sobre o pós-pandemia da logística brasileira. Na terça-feira, o William Machado muito bem abordou sobre a importância da cadeia de suprimentos na logística, né? E pós-pandemia. Na quarta-feira, né, a gente teve aqui no meu amigo também, professor Fábio Nelo, falou sobre novas tendências agregando a demanda de delivery. Na quinta-feira, né, especificamente ontem, aqui fizemos uma dobradinha, show de bola, foi muito bom ontem. Estivemos aqui com o Renato Ventura falando às 4 da tarde sobre a importância da intralogística e a gestão de estoque pós-pandemia. E à noite, um convidado mais do que especial, o nosso professor Joaquim, foi meu professor também do convidado que também palestrou mais cedo, Renato Ventura, fazendo aí, né, os seus discípulos na área de logística, o nosso querido professor mestre Joaquim Fonseca, que falou sobre a logística da saúde, né, durante, antes e depois da pandemia, dessa pandemia, como vai ser, como deve ser a postura, foi muito bom. E hoje a gente vai estar aqui com o Adeildo Nascimento, falando sobre um tema muito importante, que é nunca é tarde para aprender. E essa palestra de hoje é uma palestra que a gente vai falar um pouco de forma diferente, não tecnicamente sobre logística, mas esse assunto especificamente foi escolhido para essa semana e na sexta, porque a gente está começando a caminhar para o fechamento da nossa semana e a gente quer trazer uma reflexão agora de como, né, vamos começar a se comportar diante dessa realidade toda da pandemia e automaticamente estamos vendo a saída, né, começando a refletirmos da saída dessa pandemia e tentar voltar ao normal, o novo normal. E isso, a gente quer refletir sobre esse assunto porque a gente entende que muitas pessoas nesse momento estão passando aí diversas situações como depressão, como desânimo, devido às grandes perdas, principalmente situações que a gente tem visto que está acontecendo sobre a ótica da perda de emprego, contratos suspensos. E o que a gente quer deixar claro é que nunca é tarde para que a gente possa aprender e conversarmos sobre logística. Então, antes da gente entrar aqui com o nosso convidado, a gente vai bater um papo aqui com o Adeildo Nascimento, vai ser muito bom ter ele aqui junto conosco. E aí eu quero deixar claro para vocês que toda essa semana das lives vai estar disponíveis, todas elas, no YouTube do Papo de Logística. Então, se você perdeu, não fique desesperado, fica tranquilo, vai estar lá no nosso canal no YouTube, você vai poder acompanhar na íntegra todas as palestras e também aqui no Facebook, que acho que já passaram, você pode entrar no Facebook do Papo de Logística e também acompanhar as demais palestras que foi ao longo dessa semana. Então, sem mais delongas, Adeildo Nascimento, quero convidar você para chegar aqui conosco, pode abrir o seu áudio aí, é um prazer, meu amigo Adeildo, e a palavra está com você para se apresentar um pouco, falar um pouco com os nossos amigos que nos assistem e a gente vai bater esse papo aí que eu sei que vai ser muito bom e edificante para todos nós. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Felipe. Como vai você? Tudo bem? É um prazer revê-lo. É um prazer sempre estar junto com você. E aí, o que você pode nos falar antes da gente iniciar?
em cima do tema principal. Fala um pouquinho da tua experiência profissional, né? E aí depois eu sei que você vai aprofundar mais, detalhar mais. Hoje a gente está trabalhando um tema mais motivacional no sentido de mostrar para todos que nos assistem e para nós, né? Porque nós somos a prova viva disso, que nunca é tarde para deixar de aprender, nunca é tarde para aprender. Então, fala um pouquinho, boa noite. Pode falar um pouquinho da sua carreira e aí você pode desenvolver. Boa noite a todos que estão conectados nesse momento. Bem, o meu início de carreira foi na década de 90, né? Quando eu fiz o curso de operador gráfico, mais precisamente em 93, né? Em 1993. Na verdade, eu ia fazer um curso de mecânico de automóvel, mas só tinha vaga para operador gráfico. Eu caí nessa área, gostei muito do que eu aprendi. Eu costumo comparar a área gráfica naquela época, comparado com a logística de hoje, em função da gama de oportunidades que você tem, né, dentro do seu setor. A área gráfica, na época, era um celeiro de oportunidades, né? Você poderia ser profissional no corte, ser profissional no setor de impressão, de fotolito, gravação de chapa. Eu, por exemplo, iniciei a minha carreira como compositor tipográfico, depois eu fui para a área de design gráfico, né? O arte finalista, popularmente conhecido. Então, foi uma área que eu me identifiquei muito, eu gostei muito e comecei a progredir. Porque quando você tem interesse em aprender, dentro da empresa, você não fica só naquele setor que você está designado a trabalhar, você aprende tudo. E foi o meu caso. Eu aprendi a imprimir, eu aprendi a cortar, a encadernar, além da arte final, mexer com fotolito, né? Então, até com logística, sem saber o que era logística, porque eu também já trabalhei no estoque de insumos para impressão, como tinta, substâncias químicas, o estoque de papel. Teve uma empresa que eu trabalhei, né, no controle do estoque, o que saía, o que entrava, perda, sem saber que isso era logística, né? Então, é uma área que eu me identifiquei muito. Na época, eram duas áreas. Era a área da metalúrgica e a área gráfica. Os dois disputavam. Eram áreas muito requisitadas, né? O Senai, né, na época, só tinha muito curso sobre isso. Torneiro mecânico e impressor, operador gráfico, né? Mas, infelizmente, o Felipe, com o passar do tempo, e isso já seria uma realidade, entrou nesse cenário a informática. A informática, de um certo modo, possibilitou um crescimento no campo de trabalho, como também teve o seu lado negativo, de muitos profissionais perder os seus empregos, como, por exemplo, uma rotativa, uma impressora que imprime jornal de grande porte, era um profissional com vários ajudantes, máquinas desse porte, offset, as famosas offsets, né? O profissional, o impressor e seus ajudantes. Com o avanço, o desenvolvimento da informática, infelizmente, alguns desses profissionais teve que perder o emprego, porque máquinas bem sofisticadas, desenvolvidas, só bastava um profissional trabalhar, né, e fazer tudo. Hoje, existem impressoras que imprime, que encaderna, que corta. Olha quantos profissionais se perdeu por aí. Então, fui desanimando, me desanimando. E eu, um certo momento, em 2012, mais precisamente, eu trabalhei numa gráfica e um profissional, um colega de trabalho, já da antiga, ele falou para mim: Adeildo, vê uma outra profissão, porque essa aqui está acabando. Vai chegar um tempo que não vai existir mais gráfica nesse cenário, nessa figura que estamos tendo. Vai existir gráficas de uma outra forma, que não vai precisar de tantos profissionais. E foi aí que eu pensei, né, em fazer algo diferente. Mas passou o tempo e caí, né, na empresa que eu trabalho até hoje, que eu tenho muito orgulho, né? Eu gosto muito da empresa que eu trabalho.
que é as Drogaria Pacheco, né? Trabalho no RH, mas antes, quando eu fui trabalhar em 2013, eu fui trabalhar na gráfica, porque existia uma gráfica dentro da empresa. Eu fui trabalhar também como operador gráfico. Existia uma gráfica que fabricava, né, todos os trabalhos impressos de formulário das lojas, das drogarias, né? Então eu fui trabalhar lá. Só que, infelizmente, quando eu fui trabalhar na gráfica das Drogaria Pacheco, eu vi um cenário muito desanimador. Uma oficina muito suja, uma oficina muito desorganizada. Muitos identificavam a gráfica como um ferro velho, né? Então, quando eu vi aquilo, me desanimei. Eu falei assim, não vou trabalhar aqui. Nunca trabalhei num lugar desse. Mas aí a minha filha tinha acabado de nascer, recém-nascida. E como que eu ia desprezar uma oportunidade? Eu olhei o setor, mas eu também olhei a infraestrutura da empresa. Hoje, as Drogaria Pacheco, que é o grupo DPSP, faz parte do grupo DPSP, Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco, é uma gigante, né, no ramo de produtos farmacêuticos, né? Então eu falei assim, não vou encarar. Acho que é uma oportunidade que está surgindo para mim e se eu der as costas não vai ser legal. Que como nós somos cristãos, né, Felipe? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Tem ali a mão de Deus para nos ajudar. Então eu sei que ali era uma oportunidade que ele estava me dando para mim crescer profissionalmente, né? E eu conheci um senhor que foi o meu chefe, Cândido, seu Cândido Abrantes, que tinha uma visão ampla, né, em relação a negócios, profissões. Já trabalhava nas Drogaria Pacheco como chefe administrativo por mais de 20 anos. E aí ele me deu todas as ferramentas para me poder desenvolver o meu trabalho. E eu transformei aquele setor que não era tão favorável para o trabalho, eu transformei num local adequado para trabalhar. Com o passar do tempo, ele, muito observador, ele começou a me elogiar, falar que o lugar estava muito limpo, diferente. Os próprios funcionários que passavam na porta do setor paravam para olhar, né? E teve um dia, que aí começou meu interesse pela logística. Eu queria aprender uma nova profissão, mas não sabia qual. E aí o que acontece? Teve uma vez que ele chegou para mim e falou assim, Adildo, eu vou te dar um conselho, porque você tem idade para ser meu filho. Mas é um conselho para te ajudar. Você sabe que o ramo gráfico está caindo, gráficas estão fechando, até em função da crise financeira, e é importante você ver algo para você. Você ainda é um rapaz novo, você tem potencial para trabalhar. Eu vejo em você um perfil para logística. O seu lugar não é aqui, nesse setor, é lá dentro, junto com o pessoal lá do galpão. Por que você não faz um curso? Faz um curso de logística. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então aquilo, Felipe, foi um estalo que aconteceu. Como eu já estava com esse interesse de aprender algo, e ele chegou para mim e me indicou o caminho. Ó, vai por esse caminho aqui que você vai se dar bem. E foi aonde que eu comecei a estudar um pouco, né? Antes de fazer o curso no Senac, eu passei quase um ano e meio aprendendo um pouco, estudando, conhecendo um pouco o que era logística. E como eu falei anteriormente, eu percebi que, mesmo sem saber o que era logística, eu já desenvolvi um trabalho dentro de algumas gráficas que eu trabalhei, a função de um técnico de logística, né? E aí eu vi que a logística não é algo pequeno, não é algo, um setor, somente um setor. É algo muito amplo, muito grande. E foi aonde que eu comecei a ter esse interesse. Mas começou a ter algumas barreiras. A primeira barreira foi o preço do curso, que na época era muito caro. Então, toda vez que a menina me ligava para dizer que tinha uma vaga, eu me desanimava. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. E aí surgia outra vaga, aí de novo o preço me desanimava. Mas aí tinha uma outra coisa, Felipe, até que está aqui na nossa pauta, no nosso tópico, a questão de um preconceito que eu tinha. Como, por exemplo,
Aqui no Brasil, existe uma cultura que é muito negativa, uma cultura que desanima muitos e que me desanimou também. A pessoa que atinge 40 anos não tem mais vaga na área de trabalho, no campo de trabalho. Completou 40 anos, para eles já é velho, não serve mais. Então eu tinha isso na minha cabeça e isso me impedia de ir mais à frente. Por mais que eu procurava cursos para fazer, mas eu também pensava, será que vai dar certo? Eu já tenho 40 anos, já estou velho para o campo de trabalho. Mas aí eu recebia muito incentivo da minha esposa, eu recebia muito incentivo da minha cunhada, da minha sogra, da minha mãe, para voltar a estudar, né? E aí até que um dia surgiu a oportunidade de abrir inscrições no Senac, vagas no Senac de Irajá, e eu tive a possibilidade de ter 50% de bolsa, né, no estudo, ou seja, eu paguei praticamente a metade desse curso, que para mim foi algo maravilhoso, foi uma bênção de Deus. E eu tive a oportunidade de entrar no Senac, conhecer melhor essa área de logística. E aí, Felipe, eu vou te dizer que eu fiquei fascinado pelo que eu aprendi. Eu já estava muito animado pelo pouco que eu conhecia, pelas pesquisas que eu fiz. E quando eu comecei a estudar, eu vi que não era só aquilo, era algo muito amplo. E a logística, ela é muito democrática. Não sei se você vai concordar comigo, Felipe. Sim, sim. A logística, ela te dá possibilidades de você trabalhar em várias áreas, seja homens ou mulheres, né? Infelizmente existe no nosso país setores que é só para as mulheres, setores que é só para os homens, as mulheres não podem fazer o que os homens fazem. A logística não existe isso. Pelo menos aonde eu trabalho, né, e acredito que muitas empresas que lidam com logística é assim, existe uma linha tênue, uma linha linear que nivela tanto homens e mulheres para trabalhar nos cargos, seja de gestão ou operacionais. E isso me animou muito. E detalhe, vagas que existem tanto para jovens como para pessoas que têm mais de 40 anos. Então, quando eu comecei a observar isso, eu falei, opa, aqui é o meu lugar. Isso é o curso que eu quero fazer. Isso é o curso que eu quero desenvolver. Eu vou sair numa área que eu gostava muito, que é a área gráfica, mas eu vou começar a aprender também sobre uma área que eu não conheço diretamente, mas o pouco que eu já estou conhecendo é, vai me mostrar outros caminhos, outras oportunidades de trabalho, mesmo tendo mais de 40 anos. Então foi algo que me deixou muito feliz, muito contente, né? E aí eu tive o prazer de usufruir do seu conhecimento, você como um professor muito hábil, muito maduro, muito inteligente, né? Você, o Renato, o Valmir, o Raul Sosa, né? Nosso argentino. Então eu tive a oportunidade de aprender muito com vocês, muito, muito. E vi que aquilo que o seu Cândido, o meu antigo chefe, falou que eu tinha um perfil, e de fato eu tenho um perfil para logística, né? Que logística é nada mais, nada menos que planejamento. É você saber organizar um setor, é você desenvolver um trabalho sem perda, com custo baixo, organizar. Então foi uma coisa que eu gostei muito e vi que eu posso progredir, daqui para frente eu posso progredir muito, mesmo enfrentando a pandemia, mesmo tendo aí empresas fechando, mas a logística, estou vendo que ela está se mantendo. E quando essa pandemia ou diminuir, e esperamos que acabe, ela vai vir com tudo, né? Alguns setores que estão parados, quando ela acabar, vão precisar de muitos profissionais no ramo de logística, né? Quem está nos assistindo e está na mesma situação que eu estava há alguns anos atrás, em saber o que fazer em termos profissionais, a logística é o caminho. É verdade. E o que antes de você dar continuidade, Adeildo, aí dos
tópicos que a gente está trabalhando aí sobre esse tema, nunca é tarde para aprender, você está usando esse tema que a gente está falando hoje com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. Mas eu acho que a gente deve dar uma pausa aqui e a gente refletir um pouco mais a fundo para os nossos amigos que nos assistem, você me ajude nisso, que olha como é que é interessante. A gente está num período bem difícil e que esse tema está falando exatamente do que vai acontecer. Para muitas pessoas, vai ser um período que, para elas, já é tarde para aprender, já é tarde para mudar. Por quê? A situação da pandemia, que a gente não esperava, nos fez essa jogada, essa mudada de cenário. E muitos, por não conseguirem entender isso, já estão dizendo, ao contrário dessa frase que é o nosso tema, não dá mais para aprender, não dá mais para mudar. E agora que tudo vai mudar, eu não consigo mais acompanhar, porque perdi muito tempo. Mas é pelo contrário, nunca é tarde para aprender. É a hora, é agora da mudança total, radical. Porque muitas áreas, infelizmente, vão ser extintas a partir desse momento que a gente está vendo um cenário que vai mudar totalmente devido a essa questão dessa pandemia que ó, a gente está voltando para um novo normal, né? E automaticamente muitas coisas que a gente via dentro das empresas, as empresas vão cortar, as empresas vão readaptar. Então, essa nossa live de hoje é bater um papo e conscientizar todos nós. Não é um papo para conscientizar quem nos assiste, mas é nos conscientizarmos, todos nós aqui, de entendermos que não é tarde. É agora que é a hora de você dar a virada também no seu cenário profissional, de repente se reinventar, aprender coisas novas, se estar disposto a um novo cenário de uma nova profissão ou agregar alguma coisa nova na sua profissão de origem, mas não se sentirem paralisados mediante a tudo isso que está acontecendo. E dizer, não, não dá mais. E agora? Como é que vai ficar o meu comércio? Que agora tudo vai ser diferente, eu não consigo me adaptar a essas tendências que o mercado vai pedir, que o consumidor vai pedir. E agora? Como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho, já que meu contrato foi suspenso, a empresa me demitiu, ou a empresa quer que eu volte, mas num novo cenário, numa nova função? Como é que eu vou aprender isso? Nunca é tarde, né? O Adeilton está dando um exemplo prático porque saiu de uma área que hoje a gente vê que quase já não existe mais, né? A gente vê a galera que trabalha com a parte de gráfica, já é tudo computadorizado, já é tudo com artes no computador, você mesmo, né, Dedo, pode falar melhor sobre isso. Então, a pessoa que lá atrás mexia com aqueles maquinários para fazer uma gráfica, para fazer uma imagem, hoje ele tem que saber de programas super mais complexos, mas não deixaram de desistir da sua área, se adaptaram a aprender novos programas, a aprender a mexer em programas de computação. Para quê? Para não abandonar aquilo que amam fazer, mas estarem na sua área, mas dentro do mercado atual. Então, galera, não percam essa vontade, esse desejo, porque a primeira coisa que define o que a gente faz é o amor que a gente tem pelo aquilo que a gente faz, né? Então, se você ama aquilo que você faz, porque, primeiro, você estudou, projetou o sonho da sua vida em estudar, se formar naquilo, e você tem que entender que, ao estar trabalhando nisso, você está servindo a sociedade também com o seu melhor, está fazendo o seu melhor, e esse seu melhor certamente vai inspirar outras pessoas também. Então, é um momento. Então, Adeildo, por que para você o ramo da logística é promissor, é interessante, porque agora você vai tirar essas conclusões, já que o seu mentor lá do início falou, você tem perfil. Agora ele está aqui no seu ouvido falando, agora meu filho, você tem que ver por que você tem perfil e aonde que você acha, você, Adeildo, pode se recolocar no mercado. Então fala pra gente agora o que você projeta, o que você vê agora de interessante e promissor para você nessa área. Olha, Felipe, o segredo de você se desenvolver em qualquer setor, seja na logística, administração, metalúrgica, indústria, enfim, é você não parar de estudar. Foi o que você acabou de falar. Continuar estudando, né? O mundo vai se desenvolvendo, né? Como você falou, na parte de artes gráficas, computadores,
aplicativos, programas vão se desenvolvendo, você tem que acompanhar. Se você parar, né, já era, vão te atropelar. Você tem que continuar estudando, se desenvolver naquela área que você escolheu. Eu encaro a logística como um ramo muito interessante, por isso que eu acabei de falar, por ser muito democrático, né? É um ramo que dá oportunidade para todos, né? Para todos, seja homens ou mulheres, jovens ou de mais idade. E ele se torna promissor porque, vamos lá, teve uma época que eu fui fazer uma visita técnica em um porto do Rio, lá perto do Porto Triunfo. Eu esqueci agora o nome, aquele porto. Eu achei muito interessante. Seria na Multi, Libra, que são as empresas que têm. Libras. Que é do Foi a lado da Libras. Triunfo ali no. Libras. Foi até o professor William que William Machado, nosso arrumou algumas vagas para a gente visitar. Sim, sim. E eu acabei indo sozinho, né? Eu e alguns alunos lá de Madureira. Felipe, eu vi uma logística incrível. A logística internacional. Você saber lidar com navios no embarque, no desembarque, na parte de burocrático, né? Como que um produto chega no nosso país, que documentações nós usamos ao entrar no país, ao sair, né? Então, eu vi um conhecimento amplo dentro da logística internacional. Mas quando se fala sobre logística, sobre modal, né, do ramo do mar, também você não pode se esquecer da logística rodoviária, né, da logística aérea, né, mexer com produtos que são transportados por aviões. Então, cada modal desse, ou cada sistema de logística que mexe com transporte, é algo diferente. É uma gama de oportunidades que você pode pegar, pode aprender, né? Você, por exemplo, pode se especializar em alguma coisa, ou no ramo de gestão. Eu trabalho no RH, eu saí da gráfica, a gráfica fechou, né? O seu Cândido bem que estava falando para mim na época, ó, vai fechar. E fechou exatamente o setor que eu trabalhava. E aí me colocaram no RH. Eu até achei que eu poderia ser mandado embora, mas graças a Deus eles me colocaram no RH. E eu também uma profissão fenomenal. Eu tenho aprendido muita coisa dentro do ramo de recursos humanos, mas eu vejo que não é a minha área. Eu vejo que a minha área é a logística. Tanto é que eu estou esperando uma vaga para poder atuar na logística da empresa, ou seja, ali na empresa ou em qualquer outro lugar, né? Mas eu observo que na área da logística você pode atuar no estoque, né? Você pode atuar quando a carga chega, quando a mercadoria sai do local, né? A parte burocrática também. Então, assim, é um ramo que você pode se especializar naquilo que você achar melhor, que tem a sua cara, dentro de um único setor, ou dentro de um único sistema de trabalho, que é a logística. Sem se falar, por exemplo, na parte de dar aula, né? Eu, com os conhecimentos que eu tenho, eu vi também uma grande necessidade de ter profissionais na área de dar aula de logística, né? O próprio coordenador do Senac, uma vez ele conversou comigo, né? Que eu tenho esse perfil também de um dia poder dar aula, né? Até mesmo você uma vez falou comigo, o Valmir, né? E é uma coisa que eu também gosto de lidar com o público, de ensinar, de conversar, porque é muito importante, é uma arte de você compartilhar sua sabedoria, o que você aprende com outros, né? É algo muito importante. Então, você vê que a minha perspectiva para o futuro é a melhor possível. É a melhor possível. É claro que existe na minha vida, Felipe, algumas coisas ligadas à minha religião que eu prezo muito. Eu me envolvo muito em trabalhos sociais, voluntários, que é prioridade na minha vida. Então, é algo que eu não abro mão, né? Mas quando se trata da minha parte profissional,
Aquilo que eu puder fazer, que não bate de frente com com essa outra atividade que eu desempenho, se não interferir, para mim está tranquilo. Então é uma coisa que eu vou me desenvolver para que eu possa crescer dentro desse ramo. Isso é muito bom. Isso que você está falando uma visão que a gente está colocando aqui para aqueles que nos assistem, que na vida da gente, quando se tem um plano de carreira ou mais, tem um propósito de vida, né, a gente consegue numerar as prioridades. E você acabou de mostrar aí a sua prioridade e que a logística é uma prioridade, porém tem outras coisas que também estão é, na frente ou equiparados a isso, e que isso é importante. O que eu tiro dessa sua fala? É que temos que ter um cronograma de vida. Por quê? A logística, para muitos também aí que de repente não entendem, ou até as áreas da gestão, ela exige muito desse profissional. Então, quando a gente também fala que nunca é tarde para aprender, a gente precisa entender que a gente tem que ter disposição para aprender. E não é ter disposição de aprender tomando tempo de outras coisas que são importantes ou até cruciais, mas também não se dedicando um mínimo. Então, o que a gente está querendo falar? Nunca é tarde para aprender, desde o momento que você se coloca à disposição com equilíbrio. Então, é muito importante nessa tomada de ação, entender que qualquer área, qualquer profissional que trabalha em qualquer área, ele nunca pode colocar o seu trabalho na frente de tudo. Ele precisa colocar o seu trabalho no seu devido lugar, que faz parte de uma vida como um todo. E isso também faz com que ele tenha tempo para aprender. Porque a gente observa que a zona de conforto de muitos de nós é justamente porque não temos tempo, porque alguma coisa está fora do lugar, né? Então, a gente repara que a gente percebe que as pessoas não têm tempo, mas querem crescer. Não têm tempo, mas querem ser promovidas. Não têm tempo, mas querem ter salários melhores. Não têm tempo, mas não querem se dedicar, né? Então, reclamam que não tem tempo, mas isso é falta de organização dos propósitos. E quando a gente fala que para aprender precisa se ter organização, porque naquele momento que você se disponibilizou em começar a dar um passo para uma nova profissão, quando você saiu da gráfica, ouviu pessoas te deu o caminho, agora você tem que ter um tempo para procurar saber sobre essa profissão, procurar saber o melhor curso, e ao entrar no curso, se dedicar a esse curso, não dedicar a sua vida, mas dedicar o tempo que você precisa necessário para esse curso. O que a gente está querendo também falar aqui de equilíbrio? Que para aprender é preciso ter equilíbrio também, em todas as áreas. Nada pode interferir uma com a outra. Tudo tem que ser um sincronismo, um elo, né? A vida familiar com o trabalho, com o momento de estudo. Isso é uma grande dificuldade que nós temos. Então, vai essa dica que para nós buscarmos essa questão de aprender, é necessário também ter equilíbrio em todas as áreas, em tudo que a gente faz, até para que a gente possa não achar que é tarde. Por que a gente acha que é tarde? Porque a pessoa fala, não tenho tempo, eu não estou muito atarefada, já estou, como você mesmo falou, estou velho, eu estou muito novo, eu não tenho competência para isso, né? A gente vai colocando várias coisas. Na verdade, o que falta é tempo, da gente querer dar uma virada de chave na nossa vida, né? E isso eu posso falar, usando aqui já para a gente complementar isso que você está falando, Adeildo, que quando eu saí da sala de aula e tinha uma perspectiva de aluno e me tornei docente, eu tive que virar uma chave, eu tive que começar a aprender a ser um docente e tive que colocar mais essa fatia de espaço em todo o meu cronograma de vida para eu poder virar a chave de forma adequada. Então a dica é: se eu estou numa profissão que agora o mercado, o cenário mundial vai forçar eu mudar de uma profissão ou vai forçar eu me modernizar na minha profissão, eu preciso ter essa virada de chave. Não adianta ficar colocando empecilhos, vai ter que mudar. Vou ter que procurar uma nova coisa, vou ter que dar aula online, vou ter que trabalhar de casa, vou ter que começar a ter plano. Vai ter que mudar. Então a gente vai ter que ter uma disposição
para que essas coisas aconteçam. E assim se abra um novo horizonte, de repente novas oportunidades e às vezes até melhor do que as que a gente estava. E aí a gente vai perceber que essa mudança que houve era só uma perspectiva de medo que a gente tinha de não querer mudar. E aí a gente coloca a palavra não dá mais, é tarde, não tem mais possibilidade. Quando a gente vê o horizonte aberto e olhamos para trás, a gente vê, era possível. Mas a gente realmente, na nossa caminhada profissional, é muito importante ter bons mentores. E você acabou de falar muito bem do seu mentor, que mesmo que ele tenha sido uma pessoa que só te deu um conselho, ele já é considerado um mentor, porque foi alguém usado para te direcionar num caminho. Agora, Deildo, se você for deixar para a gente uma mensagem, uma perspectiva de tudo isso, qual seria o conselho? Porque é fato, a gente está aqui, pode ser que não tenha muitas pessoas nos ouvindo agora, mas a gente tem percebido que nas nossas lives as pessoas estão assistindo depois também. Com certeza vão assistir lá no YouTube do Papo de Logística. Então, a gente pode ter diversos públicos, né? Ao nos assistir, a entender. Então, qual é a palavra que a gente pode deixar, e você pode deixar, para esse cenário e para essas pessoas que estão justamente dizendo essa frase? É tarde para aprender. E você entrou no tema dizendo nunca é tarde para aprender. Então, por que que nunca é tarde para aprender? Fale isso para os nossos amigos que nos assistem, colegas que nos assistem. Por que não é tarde para aprender? Fazendo um resumo de tudo isso para essa galera refletir sobre isso. Felipe, você não pode desistir dos seus sonhos. Se você existe a possibilidade, se você deseja fazer algo que te dá prazer dentro do cenário profissional, você tem que correr atrás, né? Você tem que se esforçar, tem que organizar sua vida. Você falou tudo aí, a questão do equilíbrio. Devemos ter equilíbrio na vida. Não podemos colocar também algo que você gosta acima de tudo, da família, das suas crenças, né? E você embolar tudo que você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que organizar a sua vida, se dedicar à sua família, se dedicar, por exemplo, ao conhecimento que você tem sobre Deus, sobre o Criador, porque tudo na vida gira em torno dele, não podemos fechar os olhos. Se hoje você tem saúde, se hoje você respira, se você tem a possibilidade de ter um emprego, de sustentar sua família, se você ganha um salário ou 10 mil reais, isto é possível porque existe alguém que se preocupa com você. E essa pessoa se chama Jeová, o nosso Deus, junto com o seu Filho Jesus Cristo. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Então tudo que conseguimos, qualquer vitória que temos, isso é em função dele. É vitória dele que te dá. O estudo é fundamental. Você tem que estudar. Não basta você ter o desejo de querer ser um gestor, de querer ter um bom emprego, um bom salário, se você não estuda, né? E hoje, a tecnologia te dá uma gama de oportunidades para você estudar, seja de forma presencial ou pela internet. Por exemplo, uma live como essa é uma maneira de obter conhecimento. O próprio canal que você desenvolveu, o Papo de Logística, é um aprendizado. Eu particularmente, eu tenho, de vez em quando, assistido alguns vídeos. Né? E hoje você, numa situação como eu, que estou em casa em função da pandemia, você pode ir nas fontes certas, né? Que a internet é uma faca de dois gumes, pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar. Mas se você for na fonte certa, você pode aprender muita coisa dentro da sua casa. Então você não pode desistir daquilo que você deseja futuramente. Que é ter um bom emprego, fazer um bom curso, mas para isso exige esforço. Esforço, dedicação, interesse, independente da sua idade. Independente da sua idade. Um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma senhora, bem velhinha mesmo, terminando o seu curso de direito. Olha só. É uma motivação. Essa senhora, que eu não vou me lembrar o nome dela, ela se enquadra nesse tema
que foi desenvolvido para essa palestra. Nunca é tarde para aprender. Felipe, a gente só deixa de aprender quando a gente morre, quando a gente deixa de respirar. Aí a gente não aprende mais. Mas enquanto estivermos respirando, enquanto tivermos com as nossas faculdades de raciocínio intactas, temos que continuar estudando, aprendendo. Você pode ser um grande profissional há mais de 30, 40, 50 anos naquele setor, mas você sempre tem algo para aprender. E foi o que aconteceu comigo. Eu deixei o preconceito de lado, em função da idade, e me esforcei em hoje ser um técnico de logística. Eu posso aprender mais? Posso, muito. Porque a logística não é só aquilo que eu aprendi no curso, existe muito mais coisas, né? Então, cabe a mim fazer esse equilíbrio que você falou para me poder se aprofundar mais. Não deixando de lado as coisas que eu acho importantes, que são prioridades. Então, você fazendo essa organização na sua vida, você pode aprender muita coisa. E é o que eu pretendo fazer daqui para frente. Deixar passar esse clima que está muito pesado, né? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas perdendo seus empregos, né? Vai melhorar, com certeza vai melhorar. E enquanto nós não se aprofundarmos mais em termos físicos, né? Em fazer um curso em algum outro lugar, como eu falei, podemos aprender aqui, ó, pela internet, né? Tem uns canais muito importantes, o Papo de Logística e muitos outros, que nos ensina o que significa ser um técnico de logística. Nos ensina como está o cenário atual. Basta esforço. Eu tive que fazer muito esforço, porque eu vou ser muito sincero para você. Em alguns setores da minha vida, vamos dizer assim, eu sou muito preguiçoso, né? Então eu tive que ter muito incentivo, né? Como eu falei, da minha sogra, da minha esposa, da minha mãe, da minha cunhada, enfim. E eu consegui fazer esse curso porque eu tive que me dedicar, eu tive que fazer um planejamento na minha vida, eu tive que fazer uma logística da minha vida, né? Para poder fazer o curso. E graças a Deus eu consegui. Só para complementar, teve uma vez que eu falei para você que no curso, eu fazendo esse curso de logística, eu me sentia como uma pessoa que só tinha só 2 flechas. No auge dos meus 40, né? Dos meus 44 anos, eu me sentia como uma pessoa com 2 flechas. Eu teria que acertar esse alvo. Eu tenho que acertar o alvo, ou seja, eu tenho que escolher um caminho e eu não posso errar. Se eu fosse mais jovem, com os meus 20 anos, 25, 30, com os meus 20 anos, vamos dizer assim, se eu tivesse essa idade, eu teria mais flechas para acertar, que é uma idade onde você vai testando, né? Aprende uma coisa ali, aprende uma coisa aqui, não deu certo, vou para cá. Mas quando você chega a uma certa idade como a nossa, nós não temos mais tantas chances de aprender. Então, temos poucas. E temos de ter certeiro. Então, a gente tem que encarar isso com muita seriedade. É uma coisa que você sempre falou para a gente no curso. Tem que encarar a vida com muita seriedade. A vida não é só brincadeira, né? Então, quando é você mais jovem, você tem muitas chances. Quando você chega a uma certa idade que tem que estudar mais, que tem que escolher uma profissão no auge dos 40 anos, você tem que ter certeiro. Então, essa mentalidade, os mais jovens podem pegar quando estiver procurando um emprego. Não desperdiçar tantas chances que eles têm. Mesmo que tenham muitas flechas para acertar o alvo, mas aproveita as chances que surgem. Para não chegar na minha época, ter que voltar à sala de aula, começar do zero para ter um emprego melhor. É claro que se eu tivesse feito um curso técnico mais cedo, me desenvolvido mais cedo, claro, logicamente, eu teria que continuar estudando, mas o esforço não seria tanto quanto o meu hoje. Agora, a base é quando você começa. Lá atrás, quando você tinha 20 anos, ou né, as pessoas que estão nos assistindo hoje, que têm essa idade, será que a vida é só brincadeira, só diversão?
ou poderia se dedicar mais um pouco ao estudo, para quando chegasse uma certa idade não sofrer tanto, né? Então, quando você sofre em procurar um emprego, como procurar um estudo, tem outras pessoas atrás que dependem de você que sofrem junto, né? Mas quando tem pessoas como a minha família, que sempre me apoiou, sempre me ajudou nesse sentido, fica mais fácil. A gente consegue. Mas seria muito bom se esse esforço viesse lá de trás. Ali, ó, sempre estudando, se esforçando, às vezes achando que aquela profissão que você está, não preciso mais estudar, porque essa profissão já me dá tudo que eu quero. Eu pensava isso dentro da gráfica. E também não ia adivinhar, não ia saber que um dia a gráfica ia diminuir o seu ritmo. Mas eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito outro curso mais cedo. Mas eu fiz. O que eu quero dizer com essas palavras é que quando você é jovem, você tem que aproveitar mais as oportunidades. Agora, se caso você não aproveitou e tem que agora se esforçar mais um pouco, que se esforce. Como eu. Entra num curso. Mas eu tenho 50 anos. Não tem problema. O próprio Jerônimo, o nosso GG, lembra do GG? Lembro. 60 anos. 60 anos. É verdade. Fez o curso junto conosco. Eu falava para ele, GG, eu só estou aqui porque quando eu vejo você, você me inspira. Com 60 anos, com todos os problemas de saúde que você tem, você está aqui porque você deseja aprender. Então, nunca é tarde para aprender. Eu acho que esse deve ser o lema para as nossas vidas profissionais. Não é, Felipe? Com certeza. Eu quero, já caminhando para o final, deixar aqui um abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo, Vanessa Vieira, a Márcia também. Márcia, minha amiga, trabalhou comigo. Muito obrigado aí, Márcia. Eu sei que você está sempre torcendo por mim. Um forte abraço também. Muito bom ter vocês aqui conosco. Mas eu quero também falar agora, Deildo, e eu creio que essas palavras são nossas, né? Porque a gente está falando de uma coisa que a gente muito está contando aqui, uma coisa que se envolve a experiência de vida. Eu quero falar também para você que de repente possa estar trabalhando, né, numa empresa e está se vendo num momento que pode acontecer que você está tendo que mudar todas as perspectivas, porque a empresa já está dando sinais que essas áreas correlacionadas a qual você trabalha deve ser uma área que vai ser totalmente transformada, mudada, devido ao cenário que está acontecendo. E você está preocupado. Como eu vou aprender isso novo? A empresa está propondo uma nova oportunidade. Será que eu vou conseguir? Vai. É necessário você entender que a vida, ela anda. E se a gente anda, se a vida segue, a gente precisa aprender, subir degraus, dar saltos, para chegar sempre no mesmo nível que a vida está seguindo. As empresas estão seguindo, o mundo tá seguindo. E essa realidade no quesito profissional é necessário. Né? A gente fala muito no quesito militar, eu não fui militar, mas falam, né? O sargento Juruna, aquele militar que fica há muitos anos, né? Na mesma função e nunca quer aprender, porque o que é ideal para ele é a sua experiência de eu sou tanto tempo aquela função, mas hoje, seja na área militar, seja na área profissional, nas empresas, não tem mais isso. As empresas estão criando metas para os profissionais no mínimo de 3 anos já estarem mudando de setores, né, dentro de uma empresa. Ela vai proporcionar, quando ela não proporciona, também tem empresas que esperam qual é a atitude do profissional. Então, uma coisa que a gente deve ter é um espírito de não se conformar com as realidades. E essa estranheza vai bater sempre. Porque quando a gente sai de um emprego e vai para outro, a gente fica meio que estranho. Pô, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas é questão de você se dedicar, como assim foi dito bem pelo Adeildo, e mudar suas perspectivas. Agora eu estou numa outra realidade, eu tenho que me dedicar para que isso seja uma realidade boa no meu profissional. Né? E fazer o meu melhor, o meu melhor dedicar a isso que agora eu tenho que fazer. E você que de repente possa estar no seu comércio pequeno e o microempreendedor está achando, poxa, agora com essas mudanças todas,
como foi bem falado pelo Fábio Nelo na quarta, poxa, muito agora as empresas estão sendo exigidas a fazer o delivery, as entregas, né? A ter que atender o cliente em casa. Eu não me adapto a isso. Eu estou acostumado aqui com o meu negócio, o cliente vir até aqui, eu vender. Eu gosto desse contato. Não consigo me adaptar a esse negócio de entrega. Vai ser necessário. Vai ser necessário. Porque se não acontecer isso, você, como empresário, como empreendedor, vai ficar para trás. As empresas têm que entender que é o mercado que dita, o consumidor dita. Nós que muitas das vezes somos empresários, podemos ser um empreendedor, estamos ali empreendendo numa empresa, não queremos nos adaptar a algo que a gente quer que as outras empresas se adaptem para atender a gente, porque do outro lado, eu também sou consumidor, mesmo sendo um empreendedor. Então, nós precisamos pensar sempre como esse consumidor que também está sendo mudado porque o mundo está mudando. Então, as empresas precisam se adaptar. E as grandes empresas também, que podem estar perdendo uma fatia grande dos seus funcionários e estão pensando como a gente vai reestruturar isso agora após a pandemia. Vamos trazer todo mundo de volta, vamos trazer metade do efetivo, vamos botar pessoas no home office. Como é que vai ser controlar esse povo de casa? Nunca é tarde para aprender. No sentido das boas práticas. Certamente vai ter grandes empresas no mundo que já estão fazendo isso. Então, por que não benchmark? Por que não buscar um processo de excelência de outras empresas para entender como elas fazem, para assim aplicar na sua? E assim você ganhar fôlego, ânimo novo e não desistir do seu negócio. Porque eu tenho certeza, Adeildo, que tem muitas empresas, muitos pequenos empreendedores, muitos profissionais que estão pensando em desistir e ao desistir não sabem qual passo vai dar daqui para frente porque eles entendem que aquilo que ele fez a vida toda agora acabou, não tem mais como fazer. E às vezes tem como fazer. A única coisa que o mercado está dizendo é que eu quero que você se modernize. Não quero que você deixe de fazer o que você faz. É só se adaptar agora a um novo cenário, mas não vou conseguir. Eu vou dar um passo para trás, vou buscar uma outra profissão que eu possa fazer do jeito que eu quero. A realidade, como assim o Adeilton falou muito bem, muitas profissões vão estar mudando no mundo. A gente tem uma pesquisa, até de uma gestora do LinkedIn, que ela diz que até 2050 a inteligência artificial vai tomar uma boa parte de grandes profissões que existem hoje, vai estar equiparando profissionais, homens, ser humano, com a inteligência artificial fazendo 50 vezes mais rápido alguns processos de algumas profissões a inteligência artificial vai estar fazendo. Então quer dizer que o homem está prestes a disputar a sua carreira profissional construída ao longo da sua vida com uma inteligência artificial que foi construída num laboratório por um expert em programação que vai fazer aquilo que ela faz 50 vezes mais rápido. Por quê? Porque a própria a própria logística 4.0 já fala sobre isso, a né? indústria 4.0 entrou, né, Daildo? E agora a logística tem que seguir. Porque quando a gente falou aqui na terça com o William Machado sobre cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos lá na fábrica está mudando. Então o distribuidor também tem que mudar. Ele tem que colocar tecnologia no seu processo. O varejista também. E o pequeno empreendedor que de repente trabalha na ponta da ponta, vamos dizer assim, né? O varejista vende para o pequeno e o pequeno vende para o consumidor final. Ele também vai ter que mudar. Esse pequeno varejista vai ter que mudar para atender essa perspectiva do consumidor. E o que eu quero dizer? Se todos nós pensarmos nesse tema, não é tarde, você não vai desistir. Você vai continuar entendendo que enquanto não for extinta a minha profissão, não for abandonada, não for trocada, substituída, eu vou me modernizar, eu vou reinventar, eu vou dar, sabe, aquela saída debaixo dos escombros e vou surgir novamente com uma ideia nova na minha área. Mas não desistam. E para não desistir é necessário a gente buscar o conhecimento. Assim como foi bem falado, assim como a gente bateu esse papo de forma um pouco mais leve, descontraída, para entendermos que não há como mais voltar atrás. O mundo, você vai pegar os grandes jornais, as grandes notícias estão sempre falando. O mundo antecipou as suas mudanças. As mudanças, principalmente no cenário mundial, no mercado de trabalho, na questão que a gente vai falar numa próxima semana das lives aqui sobre o mercado do comércio exterior, tudo está mudando.
E aí os grandes países estão mudando com mais velocidade e a gente aqui no Brasil também tem que já mudar essa mentalidade. Então precisamos virar a chave. E para virar a chave é entender que se eu virar a chave, quando a coisa começar a acontecer, eu vou ficar para trás, porque vai ser um atropelo de pessoas que já vão estar na nossa frente. Agora, se nós pensarmos já em mudar agora, lembrando sempre que ainda não saímos da pandemia, como assim bem o Adeildo falou, estamos aí, infelizmente, com muitas mortes, com muitas pessoas que estão se perdendo, famílias, né, sendo desfeitas devido a essa questão desse vírus, mas a gente que está vivo, devemos dar graças a Deus por isso e continuar no quesito também profissional, buscando se manter de pé. Porque enquanto há vida, a gente precisa viver da melhor forma possível e uma das partes que a gente não pode abandonar é o trabalho, que a gente precisa trabalhar. E para se não abandonar isso, precisa se ter, estar sempre disposto a aprender coisas novas. E se você pode aprender coisas novas e incluir isso na sua profissão, já que você e eu declaramos que amamos o que fazemos, então temos que estar dispostos a isso. Né? Então, o nosso recado hoje é: nunca é tarde para aprender coisas novas, profissão nova, nunca é tarde para aprender uma coisa nova na sua profissão ou uma área correlacionada à sua profissão. O que importa é a gente não parar de aprender, porque o conhecimento adquirido, ele precisa ser compartilhado. E uma vez compartilhado, você só aumenta o seu conhecimento. Então, é essa a nossa mensagem de hoje. Queria também pedir ao Adeildo para deixar uma mensagem final, para a gente já estar chegando ao fim da nossa live aqui, mas eu acredito que foi excelente, maravilhoso esse teu conselho, usar esse teu exemplo prático da sua própria vida na sua trajetória, Adeildo, para deixar esse recado aqui. Eu estou muito feliz e muito gratificante poder ter você aqui, que é um amigo, além de ter sido a gente pode dizer assim, né, um aluno meu em sala de aula, mas se estende fora da sala uma amizade. Então, deixa o seu recado final para que a gente possa caminhar para as nossas considerações. Então, não, a única coisa que eu quero dizer é o esforço sempre vai ser aproveitado quando você tem um foco, tem uma meta, né? Então, se a sua meta é aprender, obter conhecimento para poder desenvolver um trabalho, então tem esse conhecimento. Mas tenha foco, não deixe que nada te atrapalhe. Nada. Organize sua vida, se a sua vida estiver desorganizada, coloca prioridades e se desenvolva para você obter conhecimento e futuramente ser bem-sucedido. E eu também quero te agradecer, Felipe, né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu volto a repetir. Foi muito importante para mim ter você como professor, aprendi muita coisa na sala de aula. Às vezes você ficava um bom tempo conversando com a gente e eram coisas que a gente precisava ouvir, principalmente os mais jovens. É claro que se eles vão seguir ou não, aí é uma coisa particular de cada um. Mas eu, pessoalmente, eu aprendi muito, muito. Né? Você é mais jovem do que eu, né? Mas tem uma cabeça de maduro, uma cabeça de um homem bem experiente, sempre falando sério, sempre colocando a gente num patamar mais alto, nunca desmereceu a gente, todos os alunos. E às vezes eu chegava na sala de aula com vontade de desistir, porque quando você chega a uma certa idade, é muito cansativo você trabalhar, estudar, resolver problema na família ou problemas pessoais. Então você acaba achando que aquilo que você está fazendo em termos de estudo é desanimador. Mas às vezes você chegava, batia um papo com a gente e aquele desânimo já saía, já sumia e a motivação continuava. Então, eu gostaria muito de aproveitar essa ocasião para agradecer a você por esses momentos aonde eu estava prestes a desistir em função de tantos problemas que no momento estava enfrentando. E você, com as suas palavras, de uma forma, às vezes nem sabendo o que eu estava passando, mas você chegava na aula, mandava o recado, aquilo eu absorvia e eu dizia para mim, não, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Então, eu quero agradecer a você por isso. Muito obrigado, Adeildo. Isso só motiva a gente, só fortalece, né? Não é para
engrandecimento, porque a gente não merece nada, mas é simplesmente um fortalecimento para a gente entender que esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, né? Não só passar o conhecimento, mas é compartilhar também outras coisas que vão edificar as nossas vidas. Então, eu também te agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui junto conosco no Papo de Logística. E lembrando os nossos amigos aí também, obrigado a todos que estavam presentes, Vanessa Vieira, Márcia também, que é uma amiga minha também que trabalhou comigo e torce por nós aqui no Papo de Logística. Muito obrigado, forte abraço, Marcinha. E para todos vocês que estão acompanhando essa nossa semana das lives aqui no Papo de Logística, a gente está tratando sobre o tema um novo mercado de trabalho e hoje a gente trouxe uma palestra voltada para não só motivar, mas conscientizar, porque às vezes motivação por motivação acaba só sendo uma coisa vazia, mas a ideia é conscientizar, mas também mostrar que ainda não chegou ao fim. A gente tem que continuar batalhando, continuar estudando, continuar adquirindo conhecimento. Por isso que a gente diz que nunca é tarde para aprender, seja qualquer coisa, em qualquer área da vida, nunca é tarde para aprender. E a gente fica por aqui. Não se esqueçam, galera, porque amanhã a gente vai estar aqui fechando a nossa semana das lives às 16 horas. Com a Tabata Lopes, que vai falar sobre direitos trabalhistas nesse novo cenário pós-pandemia. Né? Assim, é muito bom essa palestra, Deilton, que vai ser amanhã, porque Tabata é uma profissional super qualificada e vai falar também de coisas que a gente precisa entender. Que eu falei muito bem ontem isso. Agora, nesse novo cenário, a questão profissional nas contratações vão mudar também. O profissional precisa estar pronto para isso. Porque ele pode querer entrar nessa retomada do mercado por uma área, por uma empresa. E ele chega lá, aquilo que ele espera de expectativa de contrato já mudou, porque as empresas estão se readaptando a uma nova tomada de mercado. Então, a gente precisa entender que tem leis aí que já estão sendo tramitadas aí, trabalhadas para mudar esse cenário agora. As empresas estão, a gente vem conversando com algumas pessoas, as empresas estão começando a se adaptar até aos processos de empresas norte-americanas que trabalham agora com uma certa liberdade no tempo de trabalho, no horário, na sua carga horária, aonde vai ser implantado, algumas empresas já estão começando a estudar isso, é implantado o tempo da produtividade, aonde profissionais vão ter mais liberdade, que essa liberdade quer dizer que pode ser um trabalho feito tanto em home office, tanto presencial, mesclando, e aonde que vai ser cobrado para ser remunerado isso é a produtividade desse profissional. A gente já sabe que é assim, né? Os profissionais são medidos por números. Mas agora, com essa nova tomada, você pode a qualquer momento não ter condições de estar na empresa, então ter que entregar o que você entregaria dentro da empresa em casa. E o que o teu chefe vai estar te aguardando é a produtividade da sua função, seja de casa ou seja da empresa. Então, olha como é que a gente precisa se readaptar a isso, né? E muitas pessoas não, eu prefiro estar na empresa, eu prefiro estar dentro de casa, mas você tem que estar adaptado a qualquer coisa, tanto trabalhar em casa, tanto dividir a semana em casa na empresa e ter um equilíbrio, entender que essa mudança, se a gente não se adaptar, a gente vai ser arrastado por ela, porque não temos caminho de volta mais. Agora é certamente um novo mercado de trabalho. Então, todas essas lives, galera, amanhã fechando a semana, todas elas vão estar não só disponíveis, já estão disponíveis, que já passaram nessa semana aqui no Facebook, e também a partir da semana que vem, todas elas vão estar sendo disponíveis para você acompanhar lá no nosso canal do YouTube Papo de Logística. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Facebook e Instagram, só você colocar Papo de Logística e você vai nos achar lá. Estamos voltando com força total aí, sempre postando alguma coisa, algum vídeo. E estamos já pensando na próxima semana das lives, que vai ser provavelmente ou outubro ou novembro, falando sobre o mercado internacional, a logística do comércio exterior, que vai ser também excelentes palestras. Estamos trabalhando para fechar com alguns amigos aí para vir nos prestigiar aqui palestrando. E vai ser também maravilhoso estar novamente aqui trazendo conhecimento, compartilhando conhecimento com todos. Galera, um forte abraço para todos vocês. Fiquem conosco e amanhã, às 16 horas, Tabata Lopes falando sobre os novos direitos trabalhistas nesse cenário pós-pandemia. Forte abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã.